Oi pessoal, meu nome é Heloísa Almada e esse é o Mundo da TO. Oi meus queridos! Primeiramente um feliz ano novo a todos. Que 2020 seja um ano de muito trabalho, muita batalha, mas também muitas vitórias e muitas conquistas para todos nós. Primeiro vídeo do ano e como prometido no meu Instagram, hoje eu vim falar para vocês do primeiro caso de órteses do ano. Foi um caso muito interessante e temos diversos assuntos para se tratar. E antes que você pense que é somente sobre a órtese do paciente, eu já te adianto. A órtese foi apenas um dos tópicos. Eu vou falar para vocês como terapeuta ocupacional de uma forma geral e ampla para mostrar para vocês que o nosso trabalho nunca pode ser reducionista. Então vamos lá. Chegou para mim o caso desse pacientinho, uma criança de 2 anos com uma fratura de rádio distal. A mãe estava bem preocupada e tinha uma urgência absurda pela confecção da órtese. Eu fiz um encaixe e fui atendê-los. Eu calculei aí uns 40 minutos para confeccionar a órtese, já que na minha cabeça seria um cock-up, um posicionamento de punho simples, como esse. Chegando na casa deles, a mãe começou a me contar a história do seu filho e logo de cara percebi que não seria um caso simples. Nosso querido pacientinho de apenas 2 anos teve nos últimos tempos 6 inflamações de ouvido. E devido a tanta secreção, inflamação e essas infecções repetidas, ele acabou sofrendo uma obstrução dos canais auditivos e se tornou surdo. Esse tipo de surdez é reversível, mas ele precisava passar por uma cirurgia para desobstruir o canal auditivo e colocar uma espécie de tubinho para que ele pudesse voltar a ouvir. A cirurgia estava marcada para o dia seguinte da confecção da órtese e por isso a urgência pelo dispositivo. A mãe queria um maior conforto para o filho e também reduzir um pouco as preocupações. Por exemplo, ao ter que dar banho no pequeno, imagine só, já ia ter que tomar o maior cuidado com os ouvidinhos recém-operados e ainda por cima cobrir o gesso pesado, com pouca mobilidade, enfim, seria muito mais complicado e por isso fizemos a órtese com tanta urgência. Sobre a fratura, ela me contou que ele estava vendo desenho com alguns amiguinhos e estava sentado em um banco daqueles sem encosto, sabe, de madeira, de sítio. Ele acabou se desequilibrando e caiu em cima do braço. Acontece, claro, ainda mais com crianças que não param quietas, não é mesmo? Bom, como de praxe, pedi para ver alguns exames de imagem para saber o que havia acontecido de fato com o membro superior dele, pois assim que eu bati o olho, eu percebi que a tala gessada estava imobilizando também o cotovelo, e passou pela minha cabeça que pudesse ser algo a mais do que uma fratura de rádio. Peguei o raio-x e constatei que eu estava certa. Olhem o estrago que uma pequena queda acarretou ao nosso príncipe. Numa fratura como essa, de rádio e una distal, é muito comum que haja um desalinhamento na articulação radio-unar distal. Quando isso acontece, o complexo da fibrocartilagem triangular também é afetado. Para quem não sabe, o complexo da fibrocartilagem triangular é uma estrutura composta por cartilagens e ligamentos e que tem por função a estabilização do punho, mais especificamente, a estabilização da articulação entre o rádio e a una na sua porção mais distal. O antebraço é o segundo segmento corporal que mais sofre fraturas, perdendo somente para a tíbia. Essas fraturas de antebraço são lesões muito comuns em criança e somam cerca de 40% das fraturas pediátricas. No caso do meu paciente, o tratamento indicado foi o conservador, que realmente é a melhor opção quando as fraturas não têm desvio ou então quando apresentam um pequeno desvio. Nas crianças é uma excelente opção, já que elas apresentam um altíssimo potencial de remodelação óssea. No caso dele, foi feita uma redução fechada da fratura e ele ficou imobilizado por 4 semanas com uma tala gessada axilopalmar, imobilizando também o cotovelo. Normalmente, entre 6 e 8 semanas, a tala, ou no caso a órtese, é retirada para que a gente comece uma reabilitação com alongamentos, movimentação ativa, passiva bem leve, começando sem resistência e depois aumentando aos poucos a intensidade dos exercícios, normalmente após a 8ª semana.
O retorno do arco de movimento e às funções normais é esperado após cerca de 6 a 9 meses, o que em crianças pode ser mais precoce e realmente é. As crianças se recuperam sempre com mais facilidade. Pensando nessa lesão que ele teve, nesse tipo de fratura, eu modifiquei o modelo de órtese para confeccionar para ele. Não poderia ser um cocape regular, teria que ser uma órtese circular, que popularmente chamamos de sanduíche, que é uma órtese ventral dorsal e que se estende aos epicôndilos no cotovelo, bloqueando a pronossupinação, mas liberando a flexão e a extensão do cotovelo. Sempre que isso acontece, que eu preciso modificar o modelo da órtese, eu entro em contato com o médico responsável. Eu mandei uma mensagem para o médico e ele de prontidão me respondeu que não havia tido lesão da fibrocartilagem triangular. Mas que sim, ele concordava comigo em ser uma órtese sanduíche para a maior proteção do nosso paciente. No caso de ser uma criança, é sempre melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. E além disso, seria interessante mesmo bloquear a pronospinação, pelo menos por enquanto, para que a consolidação óssea se completasse. Bom, saindo um pouco da anatomia e da reabilitação em si, voltando ao atendimento, a mãe me contou também que já havia passado por 5 neurologistas, sendo que 4 deles levantaram a hipótese do seu filho ser autista. O último neuro pelo qual eles passaram pediu para que primeiro fosse feita a cirurgia dos ouvidos e que fosse restabelecida a audição para depois verificar se realmente o diagnóstico do autismo seria fechado. Por que isso? Segundo a mãe, o comportamento dele foi modificando conforme ele foi perdendo a audição. Ele sempre foi acompanhado por otorrinos e neuros. E o próprio otorrino relatou que já teve casos como esse. Assim que se restabelece a audição, a criança passa a ter comportamentos mais dentro da normalidade. E os padrões de comportamento que levaram a pensar no autismo vão desaparecendo. Particularmente, vou confessar para vocês, foi a primeira vez que eu atendi um caso assim. Eu não costumo atender autistas, ok? Com todas essas informações, vocês conseguem imaginar como foi o atendimento? Como foi retirar a tala gessada? Como foi confeccionar a órtese com material quente num bracinho pequenininho, frágil, ainda dolorido, depois de 4 semanas de gesso? Como se comunicar com uma criança que ainda não fala, mas que também não ouve com clareza? E a mãe? Como lidar com tantas perguntas, ansiedade, angústia da situação na qual o filho dela se encontra? Pois é, meus queridos, nem todos os atendimentos saem como esperamos. O cálculo era eu ficar com eles por cerca de 40 minutos, lembram? Eu fiquei na casa deles por 2 horas e meia. A órtese foi confeccionada com sucesso, conversamos muito, brinquei bastante com ele e expliquei cada detalhe para a mãe, que ficou muito mais aliviada após o atendimento. O que eu quero trazer para vocês com esse vídeo é que a gente não pode se restringir a ir na casa do paciente e fazer a órtese e ir embora. Não, esse não é o meu trabalho. Esse não é o nosso trabalho. Precisamos olhar com cuidado para cada caso, elaborar um raciocínio clínico específico para aquele caso que estamos atendendo, modificar as condutas, conversar com outros profissionais, trocar informações e principalmente ouvir o que o paciente e o familiar têm para nos dizer. Eu fiquei um bom tempo para ganhar a confiança do pequeno, nós brincamos, até que ele se aproximasse espontaneamente de mim, que ele chegasse pertinho, que ele subisse no meu colo. Eu brinquei com os brinquedos dele, no espaço dele, até que ele me deixasse entrar no seu mundinho. Enquanto isso, a panela já estava na bancada, com a água quente, o material já estava devidamente cortado, somente aguardando o momento certo para a confecção. O momento da confecção não foi fácil. Ele chorou, tentou tirar o braço, eu tive que retornar a panela diversas vezes, mas com jeitinho deu tudo certo. A mãe foi maravilhosa também, colaborativa, compreensiva, e eu senti que ela ficou confortada com todas as explicações. Para resumir e finalizar esse vídeo, eu tenho algumas dicas para dar para vocês. Aí vai! Dica número 1. Elabore o raciocínio clínico do caso que está atendendo e faça isso com calma. Não tenha pressa, mesmo que demore um pouco mais de tempo para terminar o atendimento. O importante é sempre ter a melhor conduta para cada caso de forma particular e com muita propriedade do que se está fazendo. Dica número 2.
Organize seu cantinho com os materiais das órteses e deixe tudo bem preparado, somente aguardando o melhor momento para a confecção de fato. Dica número 3. Certifique-se de que o modelo da órtese é o correto para aquele caso. Se tiver dúvidas, ligue para o médico, fale com outros profissionais, veja os exames de imagem, tenha a certeza de que está fazendo o melhor para aquele caso. Dica número 4. Somente retire as talas gessadas quando perceber que chegou o momento de confeccionar a órtese. Não tire antes do tempo para que o membro do paciente não fique desprotegido por muito tempo. Não arrisque novas lesões. Dica número 5. No caso de crianças, fale com os pais e peça para que não deixem os filhos correrem ou pularem no período entre a retirada da tala gessada e a confecção da órtese. Mais uma vez, não arrisque que a criança bata o membro ou caia novamente sobre o mesmo membro. Dica número 6. Confeccionar órteses para crianças normalmente é mais difícil do que para adultos. As mãos são muito pequenas e, via de regra, as crianças são mais agitadas, se assustam com mais facilidade. Para facilitar o seu atendimento, explique aos pais cada passo da confecção e ganhe a confiança deles e da criança para que a confecção seja a mais tranquila possível. Dica número 7. A pele das crianças, assim como a de idosos, são mais fininhas e mais sensíveis. Tenha sempre malha tubular para proteger a pele deles e para que eles sintam menos o calor do material e assim se assustem menos. Dica número 8. Peça ajuda aos pais e aos cuidadores para que segurem o membro onde será confeccionada a órtese. Explique como quer que seja posicionado e mostre como eles devem segurar o membro da criança. Dica número 9. Caso a criança comece a chorar, peça para os pais acalmarem a criança como já fazem de costume. Eles sempre saberão melhor como distrair e consolar o próprio filho do que nós. Dica número 10. Ouça o que os pais têm a dizer. Responda a todas as perguntas que eles fizerem com calma, com sinceridade e sempre tentando consolar as angústias que eles trouxerem. Coloque-se no lugar dessa mãe, desse pai e seja mais gentil do que de costume. Ufa! Que caso bacana, não é mesmo? O que vocês acharam? Gostaram? Ficaram com alguma dúvida? Entre em contato comigo através do canal no YouTube, meu Instagram, meu Facebook, meu site, meu WhatsApp, enfim. Utilize qualquer um desses meios de comunicação e venha trocar uma ideia comigo. Mande suas perguntas que eu sempre estarei à disposição para respondê-las. Espero de coração que vocês tenham gostado e que continuem por aqui. Vem para o mundo da TO. Poxa, não vai ter palma não?